Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo aqui a gente vai estudar um pouco sobre classes, mais especificamente classes de objetos. Vamos fazer uma análise mais profunda sobre como podemos criar os nossos próprios tipos, isto é, as nossas próprias classes em C++, pensando aqui em termos de orientação a objetos. Então, na aula passada, passando só uma palhinha aqui para vocês, nós demos aquela introdução sobre orientação a objetos. Então, fiz um apanhado para vocês dos 4 pilares dos quais trabalhamos os 2 primeiros, a abstração e encapsulamento. Vimos que a abstração consiste em olhar para o mundo real, né? O mundo real cheio de objetos, e dentro de um contexto, dentro de um problema, modelar uma solução extraindo dos objetos do mundo real ou extraindo do contexto do mundo real somente aquilo que é relevante para o desenvolvimento da solução. Isso porque nós entendemos que os objetos do mundo real são muito complexos, né? Então você pega aí uma pessoa, a pessoa a gente pode entender como objeto, mas a gente pode observar essa pessoa de vários ângulos, em termos de fisionomia, em termos biológicos, em termos fisiológicos. A gente pode analisar as características dessa pessoa como uma pessoa civil que está aí presente em um estado, uma sociedade, e dependendo do ângulo que você olhe, teremos características diferentes e a depender também comportamentos ou, digamos assim, obrigações diferentes. Então isso nós trabalhamos na aula passada sobre como realizar esse processo de modelagem, como analisar aí o mundo para abstrairmos características, comportamentos e então compor as nossas classes. Ao compormos as nossas classes, né, nós já aprendemos que para a criação de uma classe temos que identificar quais são as características, quais são os comportamentos, sendo que as características elas devem estar encapsuladas, protegidas, de modo que somente os objetos pertencentes àquela classe possa então modificar os atributos. Aí eu gosto de dar alguns exemplos só para as pessoas entenderem, os alunos entenderem. Então, por exemplo, a gente tem uma característica no ser humano que é a frequência cardíaca de cada um. Então, uma determinada pessoa pode estar neste momento com a frequência cardíaca, então a gente atribui uma qualidade ao atributo frequência cardíaca, mas nenhum outra entidade externa pode diretamente chegar lá e simplesmente mudar esse atributo. A gente viu que isso não pode porque este atributo ele está encapsulado, escondido, protegido. A única forma de acessar, então, atributos protegidos no sentido do encapsulamento, como já comentamos, é então invocando comportamentos como, por exemplo, assustar, correr ou coisas nesse sentido que naturalmente provocarão uma mudança na frequência cardíaca. Então é apenas um exemplo aqui bem generalista para entendermos sobre esses 2 aspectos que trabalhamos. Em aulas futuras nós vamos trabalhar então os outros 2 pilares, que é a herança e o polimorfismo. É isso em termos aqui dos pilares. E aí nós vimos na aula passada como desenvolver uma classe, vimos como estabelecer se aquele membro de dados ou atributo ele deve ser privado, como estabelecer os comportamentos como públicos, vimos a ideia de criar um construtor, para que serve um construtor, os métodos getters and setters e também vimos sobre validação. Naturalmente, hoje, né, estou fazendo aqui um preâmbulo, também vamos rever esses conceitos, essas ideias, na medida que vamos nos aprofundarmos aqui no estudo de classe. Então, preparados?
Ok, então vamos lá. Lembrando que esse estudo de classes, exame mais profundo, eu costumo dividi-lo em duas partes e hoje a gente vai trabalhar a primeira parte, tá? Esses são aqui os objetivos que vamos tratar aqui na aula de hoje, né? Vamos continuar estudando o processo de modelagem de classes e aí vamos tocar aqui em alguns pontos, né? Vamos falar sobre responsabilidades, métodos const, né? Objetos const, já havíamos introduzido sobre isso na aula passada, métodos inline, né? Sobre otimização, a sintaxe de inicialização de membros, uma questão muito importante aqui na linguagem C++, também envolve questões de otimização, mas não somente isso. Métodos utilitários, né? Vamos falar sobre eles também. E o conceito de destrutores. Além desse processo de modelagem de classes, vamos falar também a respeito da atribuição padrão, né? Uma vez que quando a gente manipula objetos, objetos são entidades complexas, advindas de classes criadas pelos usuários e que muito provavelmente vão conter muitos atributos, isto é, muitas variáveis. E como é que vai funcionar essa atribuição padrão, né? Então é isso que nós queremos tratar aqui. Relacionamento entre objetos da mesma classe, certo? A gente vai dar um exemplo aqui sobre como é que é o comportamento de objetos distintos, mas que pertencem à mesma classe, sobre como se dá aí a intimidade, vamos dizer assim, de um com o outro, tá? E aí a gente fecha aqui com uma armadilha que deve ser evitada, belezinha? Então temos bastante coisas aqui para trabalhar. E naturalmente a metodologia que eu vou utilizar aqui é baseada em casos. Tá? Então a gente vai partir de um exemplo, de uma proposta. Nesse caso aqui, a gente está propondo uma classe time, né, para representar as horas. E aí temos aqui nesse slide os requisitos, né, do que a gente vai criar. Então a ideia aqui é que ao seguir essa proposta, a gente vai criando aqui a nossa classe, vai avançando e apresentando então os recursos que vocês devem aprender e aplicar também na criação e modelagem de suas classes. Então aqui nesse primeiro momento a ideia é o seguinte, tá? Vamos criar uma classe que armazena horas, minutos e segundos. Essa classe ela deve ter controle sobre algumas situações. Primeiro, ela não deve permitir valores inválidos. O que seria essa ideia de valores inválidos? Né? Então, você tem horas aí, você tem de 0 a 23, né? Minutos, 0 a 59, igualmente segundos. Então, a gente não deve aceitar um valor 100 aqui, por exemplo. Então, se você lembra bem aí da aula passada, a gente também comentou sobre validação. Então, essa era a grande sacada de, ao invés de disponibilizarmos diretamente os atributos para serem acessados por quem quer que seja, né, pelo programador usuário, vamos dizer assim, aquele que vai ter o usufruto, vai fazer o usufruto da sua classe, a única forma de ele acessar então os atributos é por meio dos métodos getters e setters. O get é para obter o valor, o set permite configurar o valor. E é nessa configuração dos valores que a gente tem controle sobre a validação, isto é, se a gente aceita ou não aquele dado, certo? Então, só frisando aqui esse ponto. E aí, requisitos aqui para essa classe é retornar em string a hora no formato universal e também em string a hora no formato padrão. Na aula passada, nós também falamos sobre o modelo UML, a linguagem UML, né, que é uma linguagem de modelagem unificada. Na verdade, hoje ela não é utilizada da mesma forma em que ela foi proposta. A gente costuma mais rascunhar usando essa linguagem, para evitar que cada um crie sua própria forma de expressar e aí tenhamos diversas linguagens. Então, apesar de hoje a linguagem UML não seja usada da forma como foi proposta, a gente ainda usa
alguns diagramas, ou para rascunhar, ou para fazer certo tipo de documentações. Se você não se lembra, temos aqui um expresso, um diagrama de classes do que a gente está propondo a criar aqui, né? Então, é um retângulo dividido em 3 partes. A primeira parte situa-se o nome da classe. Então, como a gente quer criar uma classe time, com base no que foi dito, eu quero uma classe que armazena horas, minutos e segundos. Naturalmente, a gente já identifica aqui 3 atributos, tá? Não lembro porque coloquei como double aqui, mas poderia ser sem problemas. Então, como comportamentos, a gente vai ter aqui o time, né, o que é o construtor, o setTime, que nos permite setar de uma vez a hora, o minuto e o segundo, e os métodos toUniversal, que vai me retornar string, com a hora no formato universal, né, e toStandard no formato do padrão dos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que esse código aqui ele foi desenvolvido, né? Eu acho que eu já tinha ele aberto aqui, mas sigamos. Então, primeiramente, eu vou dar uma ampliada aqui para vocês. Primeiramente, nós temos aqui a nossa classe .h. Ainda no final da aula passada, eu mostrei para vocês a importância de, ao criarmos uma classe aqui em C++, a gente dividir essa classe em 2 arquivos. O arquivo .h ou .c ou .hpp, tá? E o arquivo .cpp. No .h deve-se encontrar o protótipo ou a interface de sua classe. E no .cpp, aí sim deve ficar a sua implementação. Eu falei sobre isso na aula passada, mas a gente vai retomar isso aqui naturalmente, né? Então, na medida que a gente vai vendo que vocês vão exercitando, vocês vão então ficando craques nisso aqui. E aí eu expliquei também que um dos grandes objetivos em separar é permitir o reuso da sua classe. Então, você pode estar desenvolvendo a classe para você mesmo, ou você pode estar desenvolvendo uma classe que é genérica o suficiente e pode ser reutilizada por outras pessoas. E esse reuso ele se dá por meio da inclusão do teu arquivo .h, porque no processo de compilação, como eu expliquei, o que é compilado de fato, o que é gerado, o que vira binário são os arquivos .cpp que contém o código. O arquivo .h, ele na verdade instrui ao compilador sobre aquele tipo, isso de forma geral, tá? Então, para que no arquivo .main.cpp possamos fazer uso do time, é importante que neste arquivo a gente faça a inclusão do time.h, né? Então, H vem de header, cabeçalho, ou a gente também pode chamar aqui de biblioteca, como vocês já bem sabem. Naturalmente, lá no time.cpp, a gente também precisa informar que neste arquivo, o time.h ele precisa ser conhecido, é preciso que o compilador neste arquivo conheça o protótipo que está lá em time.h, para que então o código aqui seja gerado. E aí eu estou falando dessas inclusões aqui, que é para a gente lembrar de proteger o nosso .h com essa diretiva de pré-compilação, né? Chamada aqui de pragma once. A ideia aqui é que, se no mesmo arquivo a gente, sem querer direta, né, ou indiretamente, incluir mais de uma vez o time.h, o que faz o include? Ele faz uma cópia. Então, não vá acidentalmente 2 vezes a definição da classe time, provocando então erro de compilação, múltiplas definições para a classe time. Então, o pragma once ele vem criar essa medida protetiva. Então, aqui está a nossa classe time, né? Vou ser um pouco mais lento aqui, mais detalhado inicialmente, como até uma revisão da aula passada. Então, nós temos aqui a classe time, né? Class, palavra-chave time, estamos criando o nosso tipo. De forma abrangente aqui, devemos fechar também com chaves e ponto e vírgula. O ponto e vírgula é necessário, lembrem-se, pela mesma razão que as structs, ou seja, a criação de registros, que a ideia é a seguinte: eu posso já definir um tipo aqui
E ao fim do fechamento da chave e entre aqui o ponto e vírgula, a gente já pode criar uma instância, uma variável que se refere aqui a essa classe time. Isso é incomum de ser utilizado, então naturalmente é assim que a gente costuma deixar. Então quando a gente cria uma classe, a gente vai ter pelo menos aí duas regiões, a região pública, né? Então a gente estabelece a região pública com especificador de acesso public, 2 pontos. Então daqui em diante temos que esses membros serão públicos, tá? Então a gente costuma chamar de membros de dados os atributos aqui em C++, e funções membro, os métodos, as funções aqui em C++. Então, via de regra, a gente vai colocar aqui os comportamentos, são os serviços, a interface provida por essa classe, né? A razão da classe existir, que é oferecer serviços para a gente. E naturalmente, na seção privada, que a gente define com a palavra-chave private, a gente estabelece aqui o que deve ficar encapsulado. Então a gente quer encapsular aqui horas, minutos e segundos. Vejam que aqui eu coloquei inteiro, né? Então eu falhei na criação aqui do nosso diagrama de classe, mas dá para representar a ideia. Então isso aqui é apenas a interface. Toda a implementação vai estar lá no time.cpp. Então aqui eu tenho um construtor. Opa, vejam que no construtor aqui eu não defini nenhum parâmetro, mas por eu ter estabelecido um construtor aqui, naturalmente o construtor default que é gerado pelo compilador, ele já não vai mais existir. Então vamos ver o que eu implementei lá. Temos apenas um método set. Nós vimos que o método set é, por convenção, método pelo qual nós podemos atribuir valores às nossas variáveis. Ele também nos permite, nos dá a chance de validarmos os dados. E temos aqui dois métodos que nos permitem obter aqui algum resultado já no formato string. Temos um const aqui no final, não sei se você lembra, mas é porque a gente faz uma distinção entre aqueles métodos que modificam o estado do nosso objeto, ou seja, vão mudar os valores das variáveis, e aqueles métodos que apenas fazem a leitura. Eles podem até ter algum processamento, mas não modificam o estado do objeto. Então a gente precisa, e a gente vai ver nessa aula o porquê, estabelecer aqui que se o método é const ou não, né? Ok, então time.cpp, nosso construtor aqui foi bem simples, da forma como está aqui. Eu uso a atribuição múltipla para setar todo mundo para 0. Então, criei um relógio. Melhor, criei uma hora. A hora está zerada, meia-noite, né? Temos aqui o método setTime, que recebe hora, minutos e segundos. Lembrem-se que por estarmos implementando fora do protótipo, né, mais especificamente aqui em outro arquivo, a gente precisa resolver o escopo. Então eu estou implementando um tal de time, mas esse time é de onde? Da classe time, né? Então é time do escopo time. Quando a gente cria uma classe, a gente também está criando um escopo. Então setTime, hora, minuto e segundo, o que eu estou fazendo aqui? Estou setando a hora, o minuto e o segundo. Faço uma validação usando o operador ternário, que vocês bem já conhecem. Avalio se a hora está dentro de valores válidos, se sim. Então esta hora vai ser atribuída ao atributo hour, caso contrário, colocamos um valor seguro, né? Ou seja, se eu tentar atribuir a hora 100, a hora que vai ser atribuída é 0. Mesma lógica para minutos e segundos, tá? E aqui o toUniversal, basicamente o que a gente faz é usar aqui o format que vocês tanto conhecem, né? Estabelecemos aqui na string do format como nós queremos estruturar a apresentação em string. E aqui a gente passa então as variáveis hour, minute, second. Basicamente o que eu estou fazendo é dizendo que eu quero que as horas apareçam aqui, eu quero 1, 2 pontos, que os minutos apareçam aqui, 1, 2 pontos e que os segundos apareçam aqui. Mas de que forma cada um deve aparecer? Então, dentro das chaves, 2 pontos e aqui vem a formatação. Essa é a ideia. Então, eu quero, o 2D significa, eu quero aqui
que as horas ocupem 2 espaços, e o que vai ser printado aqui é um inteiro. E esse 0 na frente do 2 indica que, caso o que eu queira colocar, que deve preencher 2 espaços, não ocupe 2 espaços, preencha a sobra com 0. Então, a hora 1, a hora 2, a hora 3 vai ficar 01, 02, 03, mesmo raciocínio aqui para os demais, tá? E no toStandard, é uma implementação levemente diferente, certo? Mas a ideia aqui é que a hora vai aparecer no formato padrão dos Estados Unidos, de 1 a 12 AM, PM. Então, se você analisar aqui com calma a lógica, tá? Vou deixar como exercício, muito tranquilo isso aqui. Então, a gente avalia aqui a hora para saber, né? Porque internamente, na verdade, a gente armazena aqui, ó, a hora, se você bem ver, valores entre 0 e 23. Então, para mostrar no formato universal, o atributo ele já está contendo o valor do jeito que a gente quer. Mas para mostrar no standard, a gente tem que fazer essa adaptação, né? Então, a gente faz essa adaptação, dependendo da situação, calculando aí o resto da divisão por 12. Mostramos os minutos e os segundos de forma natural. E dependendo da hora, né, se tá para cá de 12, para lá de 12, é AM ou PM. Então aqui na main, a gente já tem definido a nossa classe. Podemos muito bem, muito tranquilamente criar aqui uma variável T, ou em outras palavras, um objeto T, que é do tipo time. Ao fazermos isso, estamos instanciando um objeto T, que é do tipo time. Opa, o que aconteceu aqui? A gente simplesmente instanciou T, não disse mais nada. Lembre-se que existe aqui o tal do construtor, que é um método especial. E o método especial construtor é invocado automaticamente no processo de instanciação de um objeto. Ele não recebe aqui, no que nós definimos, nenhum argumento. Como aqui a gente também não estabeleceu nenhum argumento, naturalmente está sendo chamado o construtor default, logo hora, minuto, segundo está sendo inicializado com 0. Então tudo isso aqui é printado, a gente chama aqui o nosso objeto T e toUniversal, ele vai retornar a string que a gente printa também. Então na verdade aqui a gente só vai ter algumas demonstrações do uso, né? Padrão do 0 é t.toStandard, né? Vou já dar o run aqui. Se eu quiser mudar a hora tranquilamente, a gente pode chamar aqui então o método setTime. Agora nós, da forma como nós implementamos, somos obrigados a passar a hora, minutos e segundos, né? A gente vai ver que isso aí pode ser quebrado em pedaços ainda menores para melhorar aqui a nossa implementação, né? Então após mudar a hora, nós printamos aqui. Também dou o exemplo aqui de tentarmos setar uma hora inválida, como set implementa uma validação internamente, a gente garante que a hora ela não vai ficar em um formato incorreto, beleza? Então isso vai ser provado aqui. Ok, vou dar o run aqui, só para vocês verem, antes de mostrar essa segunda parte aqui para vocês, tá? Olha só, a hora inicial, ó, que é a instância sem estabelecermos hora, minuto, segundo. E aí, por padrão, já temos aqui o 12 AM, né? Então, 0 hora é 12 AM, que é meia-noite, né? Meio-dia já é 12 PM. Então, mudando a hora aqui para 16h40, 4h40 PM, setando hora inválida, a gente botou 100, 100, 100. Então, a validação atribui um valor seguro que é 000 e por aí vai, né? Ok, pessoal. Nesse primeiro momento, é importante a gente apenas compreender aqui a ideia do que foi implementado. E aí eu quero abrir aqui um parênteses, né, para nessa oportunidade linkar tudo que a gente viu antes lá na fundamentação com os tipos padrão, né,
aqui com os objetos. Em que sentido? Se eu quiser um array de objetos, eu posso ter. Se eu quiser referência para um objeto, eu posso ter. Se eu quiser um ponteiro para um objeto, eu posso ter. Posso. Como é que eu manipulo isso? Então, a minha ideia é mostrar para vocês que o tipo definido pelo usuário, ou seja, a classe, vai funcionar como um tipo comum, um tipo nativo que nós já conhecemos. Por exemplo, se eu quiser um array de 5 relógios, né, 5 horas na verdade, eu posso criar do mesmo jeito aqui, ó, que eu criaria um array de qualquer outro tipo. Se eu quiser então uma referência ao objeto T que a gente criou lá em cima, é muito simples, é só definir a referência como a gente já viu ao aplicar os exemplos normalmente para inteiros. Se eu quiser um ponteiro para um objeto também, é muito simples, né? Então a gente pode definir só estabelecendo o tipo time, se fosse pessoa, pessoa, se fosse bruxo, bruxo, mouse, mouse, computador, e o que quer que seja a classe que você tenha criado. Naturalmente a gente atribui aqui o endereço. Veja que eu utilizei aqui o igual, né? O igual ele pode ser utilizado aqui na inicialização, mas a gente tem usado as chaves, então as chaves aqui também poderiam ser utilizadas. E aqui alguns exemplos, né? Se eu quiser, por exemplo, a hora do relógio 1, que é o segundo relógio, como não foi definido hora alguma, então ele vai aparecer aqui no standard, né? 12 AM. Né? Usando o halftime, a gente vai provar aqui que ele vai printar também. E usando o ponteiro, a gente vai provar aqui que ele vai funcionar também. Lembrando que quando a gente tem um ponteiro para um tipo personalizado, como um struct, a gente deve usar a seta. E esse mesmo princípio se aplica às nossas classes, quando a gente vai querer invocar um comportamento da nossa classe. Tá? Então, se é um ponteiro que aponta para o objeto, usa o operador seta. Professor, mas se eu quiser insistir no ponto, eu posso? Posso, mas você tem que desreferenciar antes. E como a precedência é baixa do operador de desreferência, então você tem que envolver aqui o seu ponteiro com parênteses. Então, ao ir até onde o ponteiro aponta, aí sim, estando lá, a gente pode usar o operador ponto. Ok? Então, aqui no finalzinho vai ter todo esse resultado aqui, que não vai ser surpresa, né? São várias formas de acessarmos as mesmas posições. Tranquilo, pessoal? O que a gente pode observar aqui, ó? A classe deve implementar apenas o que for de sua responsabilidade. Eu quero que vocês deem uma atenção bem especial a esse termo responsabilidade. Que é um termo assim da engenharia de software, né? Envolve boas práticas de programação, ajuda na manutenabilidade do seu programa, ajuda na leitura do seu programa, na compreensão do seu programa. Então, é algo que vocês têm que dar atenção. Implemente em uma classe apenas o que for de sua responsabilidade. Então, se a minha classe time tem o objetivo de representar um tempo, não tem nada a ver, não é responsabilidade da classe armazenar a marca e hora de um relógio, entende? Porque isso foge da sua responsabilidade. Isso vai valer para classe e também para atributos, métodos, tudo. Quando a gente estudava lá a estrutura de dados em C, eu também costumava falar sobre isso. Implemente funções que se atenham apenas à sua responsabilidade. Mas a função ficou tão pequena, ótimo. É só o que é da responsabilidade dela. Quando a gente pensa aqui em classes, uma classe disse que uma classe é altamente coesa quando ela tem responsabilidade e propósitos claros e bem definidos. A classe está fazendo o que ela propõe a fazer, o que ela deveria fazer, apenas isso? Sim, então a gente diz que ela é uma classe altamente coesa. A nossa classe time, ela é uma classe altamente coesa. Já uma classe com baixa coesão, é aquela classe onde você mistura muitas responsabilidades, você não planejou direito, os métodos não são muito bem relacionados, os atributos não estão muito bem relacionados. Então, por exemplo, se eu quiser esculhambar aqui minha classe time, eu poderia botar marca, modelo, pensando como se fosse um relógio, porque é o relógio que costuma marcar as horas. Mas a gente entende que as coisas não estão muito bem relacionadas, né? Não seria a forma ideal de a gente implementar, mas é apenas um exemplo aqui para vocês, né? Protótipos de métodos não precisam nomear parâmetros.
não me atentei aqui de comentar para vocês, ó, mas eu destaquei essas observações. Isso a gente já trabalha desde lá de trás. Isso aqui é algo que é opcional, vai depender do programador. Por quê? Porque quem vai ler aqui a interface, basta ler, ó, set time, né? Ele vai receber aqui 3 inteiros. Isso tem uma vantagem, né? Às vezes é intuitivo, mas a desvantagem é que se o leitor ele olhar aqui e diga, eita, são 3 inteiros, mas quem vem primeiro, o minuto, a hora ou os segundos, né? Então, em algumas situações isso também pode causar um pouco de confusão. Mas o ponto aqui é que em protótipos você não é obrigado a usar os parâmetros, né? O método setTime ele valida a entrada antes de setar os atributos. Os getters obtêm os dados, os sets eles inserem os dados, configuram os dados, mas antes de configurar eles podem validar, não é necessariamente uma obrigação do método set, né? Vai depender do contexto da sua classe. Uma coisa que é digna de nota aqui é a forma como a gente armazena internamente e a forma como é retornado, exibido, tá certo? A gente aqui usou o ToUniversal, o ToStandard para demonstrar isso também. Então, isso se aplica a qualquer implementação que você vá ter aí, de qualquer classe. De repente você acha que é mais relevante armazenar de determinada forma. Mas na hora de devolver os dados, você pode fazer algum tipo de pequeno processamento para fazer então esse retorno, essa exibição, né? E aqui a gente separou só para destacar também a interface da implementação. Então aqui a gente está trabalhando, pessoal, no processo de modelagem. A gente vem usando esse termo modelagem e eu uso modelagem que é o processo de criar, né? Pense como uma massinha. Então a gente está dando forma a algo, alguma entidade. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui com a nossa classe time. Então aplicando algumas remodelagens aqui para deixar a nossa classe assim, vamos dizer, mais robusta. Não tem relação aqui tanto com coesão, a gente não vai mexer na coesão, ela vai continuar fazendo o que ela já fazia, ela vai continuar tendo a mesma responsabilidade, mas vamos melhorar aqui a implementação, né? Então quero aqui acrescentar argumentos default. Nós vimos lá atrás, queremos aplicar aqui as nossas classes e acrescentar aqui os métodos setGet para todos os atributos, para dividir melhor as responsabilidades, porque antes a gente tinha um set só, né? A gente tinha um set só para todo mundo e aqui eu quero distribuir esses sets, né? Na verdade não vou nem fazer os gets aqui, embora a gente pudesse também. Então olha só, voltemos aqui para nossa time. Já posso correr aqui, né, ser mais breve, na verdade. E aí nós melhoramos o nosso construtor. Ao invés de deixar um construtor que não recebesse argumentos, né, que não possuísse parâmetros, eu fiz uma modelagem aqui melhor. Disse, não, eu vou dar a opção para caso o programador, o usuário, queira construir um time já definindo a hora, ele tem essa alternativa. Né? Mas caso ele não diga nada, então aí sim a gente usa os argumentos default. Então tá aqui os argumentos default, né? Todos os parâmetros aqui vão possuir argumentos default, que é na ausência da indicação do valor, o valor default entra em cena. Nós mantivemos aqui o nosso setTime, certo? Então aqui, quando a gente está nesse processo de modelagem, nem todas as regras são tão rígidas assim, vamos dizer, né? Eu tenho 3 atributos, eu quero um set para cada, foi assim que eu aprendi. Tá, nada impede de você dar as opções para o programador, né, que vai utilizar a sua classe, que pode ser até você mesmo. De repente alguém quer setar a hora completa. Então você pode manter o set time, mas de repente é mais conveniente, ou de repente também é conveniente, fazer o ajuste apenas na hora, apenas nos minutos e apenas nos segundos. Pelo menos assim, à primeira vista, é isso que vale comentar aqui, né? Olha, trouxe aqui também as funções get, né, de cada um. São const, porque não modificam o estado, todos os sets vão modificar o estado do nosso objeto, e o demais aqui não há muita diferença. Então se a gente for aqui para o time.cpp, olha que legal aqui, ó. Peguei aqui o meu construtor e aí repassei a responsabilidade para o meu setTime. Por que será que eu fiz isso? Ora, setTime
ele já vai fazer seu próprio trabalho, que é setar time. Por ele ser um método de configuração, ele faz a validação. E como ele faz a validação, nada mais justo do que repassar a responsabilidade para ele, porque é ele quem vai fazer a validação. Aí você diz, mas professor, eu não poderia também fazer essa validação aqui no construtor? Sim, mas poder não é dever, né? Você poderia fazer a validação aqui, mas aí podem surgir alguns problemas, né? Primeiro, você vai duplicar o código. Você vai ter mesmo código lá e cá, isso não é bom. Evitem o máximo duplicação de código. Segundo, se você realmente chegar ao ponto de descobrir, perceber que, eita, eu vou ter que fazer um ajuste na validação. Aí você faz num canto e não faz no outro, seu programa já fica com uma inconsistência. Então o ideal é centralizar a responsabilidade. Então se a responsabilidade dos sets validar, não que o construtor não possa fazer isso, certo? O construtor pode fazer isso em situações que você não tenha o set, né? Que não faça sentido usar o set. Mas se é a responsabilidade do set fazer a validação, então a gente repassa para ele. É isso que está acontecendo aqui, tá? Não há problemas em o construtor invocar outro método ali, nem, na verdade não há problemas em qualquer método invocar qualquer outro método. Não há problema sobre isso aqui, tá? Aí a gente chega lá em setTime. Quando a gente chega em setTime, aí acontece algo parecido, só que a gente chama aqui a hora manda para 7 horas, o minuto para 7 minutos e o S para 7 segundos. Oxe, o que é isso? O construtor manda para cá, aqui a gente manda para cada um em respectivo. Exatamente. A ideia é que a gente aqui dividiu, né? A gente fez uma modelagem um pouco melhor, mas assim, esse melhor também é relativo, tá? Tô mostrando para vocês aqui o processo de desenvolvimento de uma classe. Esse processo não necessariamente tem que seguir esse raciocínio, essa linha, mas eu aproveito e crio algumas discussões aqui interessantes. Então, não é que em alguns aspectos existe o certo ou errado, o melhor ou o pior. Tudo depende. Então, é com a experiência que a gente estabelece melhor como a gente deve desenvolver o que oferecer por meio da nossa classe. Claro, tendo em mente a coesão e as responsabilidades. Mas, no que diz respeito aqui à validação, né? Então a gente trouxe o setHour, a atribuição de hora para o método setHour e ele mesmo já faz a validação, igual em minutos e segundos. Então se cada um dos sets aqui já faz a sua própria atribuição com validação, então nada melhor do que, ao fazer isso pelo setTime, já levar aqui, ó, já repassar a responsabilidade. Então isso aqui é uma boa prática também, para evitar duplicação de código. Aí você pode até estar dizendo, meu Deus, aqui a gente chama o construtor que chama um setTime que por sua vez chama mais outras 3 funções. Não tem problema nenhum. Embora se você for aquele cara que pensa mais no baixo nível, em otimização, você deve estar lembrando. Custa invocar uma função. De fato, custa. Mas a gente vai ver também uma forma de melhorar isso aqui, tá? Então aqui não tem mais nada de não tem aqui mais nada de problema não, de questão a gente abordar, né? Indo aqui para main, que foi que eu fiz, ilustrei, né? Então a gente pode criar um time sem passar nada, passando apenas as horas e minutos, e segundos, bem como passando valores inválidos também. Então a grande vantagem de a gente utilizar argumentos default é que a gente dá aqui, ó, uma quantidade de opções bem bacana aqui para a pessoa que vai utilizar a nossa classe. Lembrando que os argumentos default eles devem estar inseridos aqui da direita para a esquerda. Como todos os parâmetros estão com argumentos default, ótimo. E na hora de invocar, eles têm que estar aqui da esquerda para a direita. Vejam que eu usei aqui parêntese, não tem problemas, mas a gente poderia ter utilizado tranquilamente aqui também as chaves, que é a forma como eu venho ensinando para vocês, né? A gente poderia ter utilizado as chaves aqui, certinho? Que mais aqui? Ok, outra forma de fazer isso poderia ser por meio de sobrecarga do construtor, mas veja, você teria que criar 4 construtores aqui que iam fazer basicamente a mesma coisa. Então
argumentos default nos deu esse poder aqui, né? Ó. Então, se a gente der o play aqui, podemos ver que a nossa classe funcionou tranquilamente. É isso, instanciamos aqui um total de 5 objetos. Ok? Sigamos. Então, observe argumentos default. Comentei aqui já, certo? Eles são definidos no protótipo e não na definição. Então, aqui, ó, definição aqui, cadê? Tá aqui, ó. Não tem nenhum argumento default aqui, mas aqui tem argumento default. Se tentar jogar lá, vai dar errado, certo? Lembre-se disso. Estou comentando aqui porque eu já falei isso em uma aula de fundamentação. Também sobre a invocação, é sempre do mais à esquerda para a direita. Não é isso? Vamos continuar melhorando aqui a nossa classe time. De que maneira agora? Otimizando. Vamos otimizar a classe, transformando alguns métodos bem fundamentais, alguns métodos básicos em métodos inline. Tá? Na verdade, acredito que pelo fato de eu ter apresentado classes na aula passada e começarmos a ter implementado as nossas classes sem separar em arquivos, a gente acabou implementando métodos inline mesmo sem falar. Vocês vão entender isso agora, né? Qual a ideia de métodos inline? Primeiro, já está bem claro aqui, a ideia de métodos inline é otimizar, é que o compilador crie um código que não seja uma chamada à função, mas um código em linha, por isso que se chama inline. Ao invés de chamar uma função que vai fazer uma simples atribuição, para nós que estamos no paradigma isso faz sentido, mas para o código final, o compilador poderia gerar isso de uma forma mais otimizada, porque chamar a função é algo mais custoso, tá? Então, existe aqui, por meio de algumas regrinhas, essa possibilidade da gente transformar um código em inline, criar um código mais otimizado. Só tem um detalhe, o inline é um diálogo com o compilador, é uma requisição ao compilador, mas não o obriga. Ele vai fazer a análise dele lá, se vê que compensa transformar em inline, ele vai lá e faz. Se não compensar, então ele deixa o código como original. Então, como é que a gente trabalha aqui com métodos inline, tá, pessoal? É muito simples, tem várias formas aqui, ó. Já deixei comentado para vocês. A primeira forma é deixando isso explícito no protótipo, tá? A segunda forma é você deixando isso explícito lá na implementação. A terceira forma é você implementando o método diretamente aqui no protótipo da classe. Exatamente. Então, em tese, desenvolver a classe toda no ponto H, você está solicitando ao compilador que transforme todos os métodos em inline, não que ele vá fazer. Aí você diz, eita, professor, agora eu tenho várias possibilidades, né? Sim, antes deixa eu mostrar a quarta forma aqui. A quarta forma é você juntando outras duas anteriores. É tanto deixar claro que o inline, a palavra-chave inline, quanto trazendo logo a implementação para cá, né? Então, assim, são 4 possibilidades. Mas, assim, sinceramente, é que eu costumo utilizar essa forma 3 aqui, né? O que eu preciso, o que é um método muito simples, eu trago para cá. Porque aqui a gente está pensando assim já em termos de código que vai para produção, né? Um código... uma das ideias da gente separar em .h e .cpp não é apenas organização, mas também esconder os nossos detalhes de implementação. Imagine que a gente cria uma solução para um problema, né? A gente tem concorrência e não quer que a concorrência saiba como foi que a gente criou ali, ela que desceu os pulos para descobrir. Então, se a gente simplesmente disponibilizar o nosso CPP com o nosso código, e aí todo mundo vai descobrir o nosso segredo. Então, é por essa razão que também a gente separa em .h e .cpp. O .h ele é livre, ele tem que ser disponibilizado, mas o .cpp ele não é obrigado a ir em código fonte, ele pode ir compilado, né? E aí você diz, então, que agora? O que acontece? O que acontece é que tem métodos tão simples que não há segredo nenhum no que ele faz. Então, um método como set, um método como get, eu
costumo implementar sem a palavra-chave inline. Sem a palavra-chave inline, ou seja, direto aqui no ponto CPP. Costumo inclusive fazer assim, ó, retinho mesmo, tá? Então, só em fazer assim já se trata de um método inline, tá? Então aqui já podemos passar, não tem muito segredo do que vai acontecer. Não é nada perceptível, não é nada que num programa muito simples você vai sentir diferença, tá? Mas é importante você entender que existe essa possibilidade de otimização, principalmente porque quando a gente vem do C, a gente tem acesso livre às variáveis. Então, acessar uma variável diretamente é muito mais barato do que acessá-la indiretamente, por meio de uma função, ou de uma função que chama outra função. Então, essa é a ideia da gente ter aqui os métodos inline. Inclusive, eu podia deixar o construtor inline, o destrutor inline. Não há muito segredo, não há muito problema em fazer isso, tá certo? Então, seguindo, tá? Algumas coisas que eu já comentei com vocês. Definiu dentro da classe, automaticamente inline. Não é obrigação do compilador, você apenas requisita, né? Regrinha básica, faça em métodos pequenos, não vai criar um... normalmente é um método de uma linha, um método que faz apenas uma única coisa, no máximo duas ali, tá certo? E a vantagem aqui é que reduz o tempo de execução. Por quê? Porque quando o compilador vai gerar o código, ele não cria um código de chamada à função, mas ele pega o código que a função implementa e já leva inline para onde ela foi chamada, né? Naturalmente, isso pode aumentar o tamanho do programa. Porque qual a ideia de uma função? É você modularizar uma tarefa. E eu preciso daquela tarefa, eu invoco aquela função. Mas se eu pego o código da tarefa e insiro onde deveria ser uma chamada à função, que é isso que o inline faz, a gente pode incorrer no risco de aumentar substancialmente o tamanho do programa. É por isso que quem faz essa análise aí é o compilador. Beleza? Show de bola! Então vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos falar aqui sobre métodos const e objetos const. Essa palavrinha aqui, ela está nos perseguindo já faz um bom tempo, né? Eu disse para vocês, pessoal, muita atenção ao const, não só ao const, mas quanto a outros símbolos, outras questões que volta e meia elas aparecem novamente, mas com semânticas diferentes. Já na aula passada e já nos exemplos aqui, eu falei para vocês que alguns métodos devem ser modelados, né, implementados como const. Por quê? Né? Porque são métodos que não alteram o estado do objeto. Aí você diz, tá, mas professor, aqui eu não botei e funcionou. Né? Que às vezes o aluno faz esse tipo de teste experimental, como um cientista nato, eu botei aqui e funcionou, eu não botei e funcionou. Conclusão, tanto faz. A gente vai ver aqui que não é tanto faz, né? É crucial a correta aplicação do const ou a ausência dele para o design, processo de modelagem da sua classe. Tá? Então, muito cuidado com isso, né? Porque funcionou que está correto. Eu costumo até dizer para meus alunos, né? O maior problema de um código errado é ele funcionar, que engana. Então, como a gente já viu, né? Existem métodos que vão alterar o estado do objeto e métodos que não alteram o estado do objeto. Show de bola, tranquilo, a gente já entendeu isso aqui, né? Como vimos que os métodos que não alteram o estado do objeto, eles devem ser definidos como const, e os métodos que alteram o estado, a gente silencia quanto a isso, ou seja, eles são não const, belezinha, né? Ok. Agora a gente vai olhar por outro ângulo. O que a gente estava olhando ali? A gente estava olhando métodos const na implementação de uma classe. Agora a gente vai falar sobre objetos const. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um objeto dentro da linguagem C++? É a mesma coisa que uma variável, mas a gente costuma aplicar o termo objeto para aquela variável que é a instância de uma classe e não de um tipo nativo, como um int float. Não, é uma instância de um time, de um bruxo, de um mouse, de um... que mais? De uma tela, do que quer que seja que você esteja modelando. E esse objeto, assim como qualquer outra variável, né, ele pode ser variável, ou seja, ao longo do seu tempo de vida ele pode assumir valores diferentes, ele pode ser modificado,
Ou esse objeto variável ele pode ser const, que é uma variável que não varia, tá certo? Então se aplica a variáveis, e por um objeto ser uma variável, pode se aplicar também a objetos. Aí onde entra a correta modelagem da classe ao aplicarmos métodos const. Aí a gente vai ver, né? Ó, há objetos que, devido à lógica do programa, não precisam ser modificados. Pegando aqui a nossa classe time, digamos que você queira um alarme, ou de repente você queira criar um objeto que marque meio-dia, ou que marque alguma coisa. Então, o que é mais lógico ali é você dizer que ele é um objeto const. Meio-dia é meio-dia. Meio-dia não pode ser alterado, porque meio-dia é meio-dia, tá? Então, a lógica do programa estabelece que você defina como const. Nesse caso, caso o objeto seja const, ele só vai poder invocar métodos que você estabeleceu como const. Por quê? Porque são métodos que não alteram o estado do objeto. Então, há a garantia de que o estado dele vai ser preservado. Tá certo? E nesse caso, objetos não const vai poder invocar qualquer método. Por quê? Porque se ele é um objeto mutável, então tanto faz invocar um método que modifica, quanto invocar um método que não modifica. Tá certo? Então só comentar aqui, ó, objetos const não podem invocar métodos não const. Tá? Mesmo que a implementação do método não modifique o estado do objeto. Então o que o compilador vai analisar não é como o que teu código está fazendo lá em relação ao objeto, mas se você fez a modelagem corretinha, tá certo? Eu tenho inclusive uma tabela aqui, ó, só para você não esquecer. Então o meu objeto é mutável, vamos dizer assim. Então eu tenho um método que pode alterar o estado do objeto, que não é pode, ele vai. Posso. Eu tenho um objeto mutável ou variável, aí o método é const, não tem problema nenhum. Agora, se meu objeto é const, ele não pode mudar, seu estado deve ser preservado. Aí eu tento chamar o método não const, é óbvio que isso não pode, né? Então, é uma regrinha bem tranquila aqui para vocês. Então tá aqui o time, que vocês já conhecem, certinho? O ponto CPP também, e o que a gente quer analisar está aqui na main, ó. Eu tenho aqui um time hora de acordar. Então, se eu quiser mudar a hora depois para acordar, eu posso, né? Mas o time meio-dia é meio-dia, acabou-se. Então é constante. O que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Já tem até comentários também. Já que acordar é mutável, né? Ou não const, eu posso dar um set hour nele? Posso. Tanto o objeto é não const, quanto o método é não const. Existe a possibilidade. Aí eu posso pegar meio-dia e dar um set. Não posso não, porque o objeto não é const, como é que eu quero modificar seu estado? Tá certo? Então, tanto eu tenho esses comentários aqui, quanto a tabelinha para vocês. Ó. Acordar, get hour. Posso. Precisa nem olhar se ele é const, se ele é não const. Meio-dia, get. Posso. Meio-dia, to universal. Posso, e to standard eu também deveria poder, né? Só que eu fiz um teste aqui para vocês, ó. Time.h, ó. O to universo aqui é const, e esse outro aqui deveria ser const, não é. É tanto que se a gente olhar o código dele, o to standard não é const, né? Aqui, ó. Mas ele não modifica nenhuma das variáveis, dos atributos da classe. Só que errou aqui na modelagem, ó. Fatality, certo? Tentar rodar aqui, ele vai gerar um erro, justamente explicando isso, ó. Ele está reclamando aqui, naturalmente numa tá, aqui é do meio-dia, né? Tá certo. Vamos procurar aqui o toStandard, né? Porque ele reclama numa linguagem que a gente ainda nem abordou, né, que é utilizando aqui o this. O que acontece é que existe um argumento implícito quando a gente chama os métodos. Ele é implícito porque a gente justamente não vê nem passa, né, é o this. Então ele está dizendo aqui, ó, olha, o objeto é const, e você, ao passar o argumento this aqui, ele está desqualificando o const. Então ele está reclamando que está havendo aqui uma incompatibilidade. Certo? Então realmente se trata sobre isso. Então veja, você
Nós temos aqui o exemplo tanto de um set em um objeto const, que não pode, né? Ali está correto. E aqui a gente tem uma falha de design na modelagem. O que deveria ser const não é, e o que eu poderia chamar não foi aceito justamente porque houve uma falha na implementação. Naturalmente, para corrigir, devemos acrescentar o const aqui e lá na implementação. Belezinha? Ok, então sigamos aqui, pessoal, sigamos. Vamos falar sobre a sintaxe de inicialização de membros, mais outro recurso que não é obrigatório, mas é extremamente recomendado. Aqui também, em parte, tem a ver com otimização, tá? Mas é uma forma muito mais elegante de fazermos a inicialização dos nossos membros. Vamos primeiro tentar entender aqui, certo? O que é? É uma sintaxe. Ela não é obrigatória, mas é recomendada, usada na definição do construtor. Já destaquei aqui somente. Eu quero usar a sintaxe de inicialização em qual... Não pode. Você só vai usar a sintaxe de inicialização no construtor, porque é o construtor quem monta o objeto em seu início, tá? Quem estabelece os valores iniciais dos atributos de determinado objeto. Então, é uma definição que permite inicializar os atributos de forma otimizada, antes mesmo da execução do construtor. A chave para entender essa sintaxe está aqui, ó. Inicializa os atributos antes da execução do construtor. Em outras palavras, a gente vai entender o seguinte, que da forma como a gente vinha fazendo, eram necessários 2 passos. O primeiro passo é que, para que exista o todo, as partes têm que existir, tá certo? Então, as partes existiam de sua forma, em sua construção padrão, inteiros eram 0, né? Até porque agora a gente ainda não trabalhou com composição. Isso vai ficar ainda mais útil quando a gente estiver trabalhando com objetos como membros de nossas classes, tá? Mas aí a ideia é que as partes eram construídas com seus argumentos default para depois eles serem ajustados em seus respectivos valores. Então isso tomava 2 passos. E a sintaxe de inicialização nos permite fazer isso de uma lapada só, em uma tacada só. Num processo de criação das partes, ou seja, antes da existência do todo, a sintaxe já vai dizendo como cada parte deve ser construída. Então, ao invés de eu botar a hora para 0 para depois dizer que é meio-dia, né, eu já vou dizendo que a hora já vai sendo meio-dia. Essa é a ideia da sintaxe de inicialização de membros, né? Então, assim, via de regra, é uma sintaxe que a gente vai utilizar bastante, né? Mas, naturalmente, vai ter casos que você não tem para onde correr, ou seja, aqui eu não quero utilizar. Vai ter casos que você vai obrigado, né? Se o atributo for const, apesar de que não recomendo, né, deixar atributos de dentro da classe const, mas se ele for const e você não der um valor logo de cara a ele vai ser inicializado na sua forma padrão. Depois, como é que você altera? Não tem como, tá? E na outra situação, a gente ainda não trabalhou aqui, que é composição, quando um atributo é um objeto. Imagine que você tem um relógio, ele tem marca, modelo e time, tá certo? Então, eu só tenho como criar um relógio se eu criar primeiro as partes. Então, se um time não tem construtor default, é aquele construtor que se eu não disser nada, ele vai estabelecer alguns valores, então eu sou obrigado a usar a sintaxe de inicialização com ele, tá? Então, assim, de fato, a sintaxe pode ser utilizada para atributos const e não const, ou seja, de qualquer forma. Então, é uma boa prática de programação. Certo? Vejamos como é que funciona aqui essa sintaxe. Para isso eu criei aqui uma classe increment, né? Viajei aqui na maionese e num momento de euforia bolei aqui essa classe. Ela não tem muita utilidade prática, mas tem força pedagógica. Então aqui, ó, na região pública nós temos um construtor, recebe aqui 2 argumentos e tem 2 argumentos default. Então, provavelmente, né, a gente já analisando aqui, o primeiro deve ser para o atributo count, que ele é
modificável, e o outro é o incremento, que é um atributo constante, tá? Então existe um método chamado addIncrement, que vai incrementar a count, o meu incremento, e o print, né, que vai simplesmente printar aqui para vocês a situação. Eu deixei um comentário aqui, que futuramente eu vou mostrar uma forma melhor de integrar a apresentação ou a saída, né, é uma classe, um objeto, a saída padrão, do que usando métodos assim, chamado print e tal. Tá certo? Então aqui nós vemos que temos o método count e o método increment. E baseado no que eu falei, deveríamos ter a sintaxe de inicialização de membro aqui, mas ela não está. Então é porque ela está aqui no ponto CPP. Tá certo? Já cheio de comentários aqui para vocês também. Então a primeira coisa que vocês têm que sacar é a seguinte: a sintaxe de inicialização de membro, ela só deve estar presente no construtor. Ponto. Segunda coisa, a sintaxe de inicialização de membros, ela só pode ser empregada no ato da implementação do construtor. Como aqui eu tenho o protótipo, ela não pode ser usada aqui. Aí você diz, mas professor, você não falou que eu poderia implementar o construtor inline? Bom, se você implementar inline, aí não teríamos aqui ponto e vírgula, teríamos chaves. Então, antes das chaves, você poderia aplicar a sintaxe de inicialização de membro, sem problemas, como a gente vai ver em exemplos ao longo da aula e da disciplina. Então, temos aqui a implementação, e eu estou ilustrando para vocês a sintaxe de inicialização de membros, né? Alguns caracteres estão meio bugados aí, mas essa sintaxe é muito simples. Após o fechamento dos parênteses dos parâmetros, você vai aplicar dois pontos e em seguida vai usar esse formato aqui para inicializar cada um dos atributos. O nome do seu atributo, abre e fecha parênteses, ou chaves, né? A gente tem utilizado chaves. Na verdade, eu vou ter que atualizar todos os meus exemplos para ficarem com chaves aqui. Vírgula, também incremento, abre e fecha parênteses ou chaves. Pronto, como eu só tenho dois atributos, count e increment, esses dois atributos aqui foram inicializados. O que a gente percebe já na sintaxe? É que o código do construtor ele só começa aqui, ó, que na verdade só tem comentário, então não tem nada. E o que a gente percebe como força é a seguinte: é que antes mesmo de o construtor ser invocado, o que a sintaxe de inicialização faz é isso. Ela pega os atributos e já diz como esse atributo ele vai ser construído. Então o count já passa a ser construído com o valor de C e o increment já passa a existir com o valor de I. Tá certo? De modo que não, desse ponto aqui já não é mais necessário fazer nada dentro do construtor. Certo? Então a gente, ao invés de fazer isso em duas etapas, a gente faz em uma. Naturalmente o incremento, como é const, eu teria a obrigação de fazê-lo aqui. Existe sim uma boa prática, embora não seja necessariamente uma regra, mas eu acredito que os compiladores vão alertar. É que você deve usar aqui a mesma ordem em que você define aqui, né, nos seus atributos. É importante fazer isso, mas se não fizer, não vai dar errado. Acredito que facilite a otimização do compilador e o trabalho dele. Tá? E outra coisa que vale observar é que, normalmente, quando a gente faz isso, a gente tem que abrir e fechar as chaves para indicar que ali estamos realizando a implementação do construtor, né, o que viabilizou o uso da sintaxe de inicialização de membros. Mas a sintaxe de inicialização de membros já normalmente descarta a necessidade de codar alguma coisa. Então, vai ser muito comum essa sintaxe aqui após abre e fecha chaves sem nenhum código dentro. Tá? Comum, não estou dizendo que é regra. O que pode acontecer também é que alguns atributos você possa estabelecer algum valor inicial que não precisem de validação, e os que precisem de validação você faça aqui dentro. Então, são possibilidades, recursos aqui que vocês vão utilizar no desenvolvimento das classes de vocês, né? Então, criei um increment aqui, que começa em 10, vai de 5 em 5. Aí eu printo antes do incremento, faço um for para ele rodar 3 vezes, só para ilustrar o funcionamento, né? Veja que
Do lado do programador usuário, a sintaxe de inicialização é imperceptível, né? Isso é mais dentro do programador que desenvolve a classe. Beleza? Está aqui a saída. Você pode analisar com mais calma. E vamos seguir aqui nas nossas aulas. Já estamos aqui quase no finalzinho, tá, pessoal? Então, ainda sobre o tratado aqui de classes objetos, né, mas focando aqui em objeto, eu queria falar rapidamente sobre a atribuição padrão, né? Como é que funciona o operador de atribuição aplicado a objetos. Pessoal, do mesmo jeito das structs, lembre-se que struct e class são primos, né? São praticamente primos, irmãos, com pequenas diferenças, né? Que na verdade aqui C++, se você não quiser usar o class, você pode usar o struct, que vai ser da mesma forma. Mas assim, o que acontecia quando a gente atribuía um registro, uma variável registro a outra? O que acontecia era muito simples. Entendendo que um registro é um aglomerado de dados de campos, né, que estão ali residindo como uma entidade ou dentro de uma entidade, cada atributo era atribuído então ao seu respectivo atributo. Então é exatamente isso que acontece aqui. Quando a gente pega um objeto e atribui a outro, uma cópia de um respectivo atributo da direita é levado, né, é copiado, é atribuído ao respectivo atributo da esquerda. Então, a partir desse ponto, a gente tem dois objetos iguais, mas diferentes. Iguais em conteúdo, mas distinto em existência, em essência. Então, a partir dali, são duas vidas à parte. Tá? Eu digo aqui que o padrão é ser usado em atributos do mesmo tipo, né? Normalmente, a gente não pode, sei lá, atribuir... Vamos pensar aqui de forma bem genérica. Eu pego um livro e atribuo a um ventilador. Não faz sentido. Mas dentro da programação faz sentido. Eu atribuir um objeto livre a um outro objeto livro. Então, é como se eu estivesse pegando e copiando um livro para outro, né? A partir dali, a gente vai ter dois livros. Se eu rasgar a página de um, o outro vai permanecer intacto, porque foi feita ali uma atribuição, uma cópia. Mas assim, tudo é possível no mundo da programação e da imaginação, né? Você pode também implementar, via sobrecarga de operadores, atribuições incomuns, se fizer sentido no seu contexto, tá? Pegando o nosso contexto de Hogwarts, você pode querer atribuir um bruxo a uma pessoa a um bruxo, uma vez que um bruxo é também uma pessoa. Talvez você, nessa implementação, se fizer sentido no seu contexto, você especifique apenas os atributos que devam ser trabalhados ali, tá? A essência é cada atributo, né? Ou seja, é membro de dados. Cada membro de dados, né? É importante deixar assim, porque uma função também é um membro, tá? Então, cada membro de dados do objeto da direita é copiado para o respectivo membro do objeto da esquerda. Após a atribuição, continuamos com dois objetos independentes. Se você modifica um, o outro não está modificado. Então, time, que não vale a pena comentar, você já conhece. O ponto aqui é termos um objeto T e um outro time. Eu crio os dois, printo, e aqui eu faço a atribuição. Então, por que eu trago esse exemplo aqui e comento sobre isso? Que é para realmente clarificar assim, a cabeça do aluno, né? Às vezes a gente entende uma coisa no seu contexto mais simples, mas quando vai para um contexto mais complexo, começa a se questionar, será que se aplica e tal? Então se aplica do mesmo jeito. Do jeito que a gente pode atribuir variáveis, a gente pode atribuir objetos, são intercambiáveis aqui. Só que no caso de um objeto, o que de fato está acontecendo são uma cópia dos seus atributos. É como se a gente estivesse pegando cada atributo e atribuindo ao outro lado. Só que isso não deixa os dois iguais, ou seja, não deixa os dois sendo o mesmo objeto. São dois objetos independentes, mas cujo estado interno naquele ponto é igual. E aí a gente pega aqui, ó, o outro objeto, printa, seta a hora aqui de outro objeto e printa os dois para ver como é que fica essa situação entre eles, né? Vamos ver aqui, ó, objeto T 1640, criei outro time diferente, fiz a atribuição, outro time está igual a T, né, 1640.
Mas se eu pego outro time, setei para 13 horas, ele ficou 13. Eita, será que mudou o original? Claro que não. São objetos independentes, tá? Então aqui na verdade não é uma novidade, é apenas um esclarecimento para vocês. Ok? Ainda seguindo aqui sobre recursos que a gente pode fazer, né, ou implantar em nossas classes, é importante comentar sobre métodos de acesso e métodos utilitários, tá, pessoal? A ideia aqui é a seguinte: a gente viu que uma classe ela tem aqui seus especificadores de acesso. Uma classe ela tem uma região pública e tem uma região privada. Via de regra, a gente coloca os métodos na região pública e os atributos na região privada. Nada impede que você coloque um ou outro atributo na região pública, se você souber o que está fazendo, não recomendo. E nada impede de você pegar um método e levar aqui para a região privada. Só que nesse caso, já temos algumas aplicações. Tá? O que você imagina se eu crio um método e coloco na área pública da minha classe? Ele fica o quê? Ele fica encapsulado. Quem está fora não vai enxergá-lo, porque ele está na região privada da classe. E quem é que vai enxergar então? Os mesmos que enxergam os atributos, que são os métodos públicos. Tá? E qual é o sentido disso? Isso você vai fazer quando você precisa criar um método auxiliar, um método utilitário, que vai servir apenas para os propósitos da classe e que não faz tanto sentido você disponibilizar isso para o programador usuário da sua classe. Então, a gente chama isso de método utilitário. Veja que é um recurso, tá? Você tem situações bem específicas a utilizar isso. E aqui eu crio uma classe vendas ano, né? Ela registra os valores de vendas aí ao longo do mês, né? Registro total de vendas de determinado mês e tal. Eu já estou aqui, ó, lançar erro em caso de um mês inválido, só para dar algumas ilustrações, e é uma classe simples. No final ela deve mostrar a somatória de vendas anual. O objetivo aqui principal é mostrar a aplicação de um método utilitário. Então, para variar aqui, ó, tem o nosso diagrama, não é? Eu fiz uso aqui de um container do array para armazenar nossas vendas. Então aqui temos o construtor, o registro da venda e o cálculo total, né? Vamos aqui ver como é que a gente fez essa implementação. Vendasano.h, olha só, construtor, temos aqui registrar venda e eu criei um método aqui print vendasano. Lembrando que não é o ideal, né? A gente vai ver uma alternativa melhor em breve. Aqui tem fins pedagógicos para vocês entenderem o ponto. Só que na região privada, quando a gente vai ver os nossos atributos, aparece um carinha aqui que não é um atributo, é um método. Só que ele está na região privada. Se a gente tentar pegar esse método, calc total ano, e chamar aqui, ó, vendas 2023, ponto, calc total ano, não vai funcionar, né? Ops, você não vai conseguir chamar. Tá certo? Você não vai conseguir chamar, porque ele é privado. Então, para todos os efeitos, ele não existe fora. Qual a ideia disso? É que ele seja um método utilitário, um método que serve apenas aos propósitos da classe, para auxiliar no um outro método aqui, que no caso vai ser o print somas vendas ano. Eu falei para vocês, ainda nessa aula, falei sobre responsabilidade. Então, o método utilitário ele é útil, né, quando você quer dividir bem as responsabilidades. E aí você identifica que determinado trecho de código tem uma responsabilidade específica e reaproveitável, que se ele fosse colocar dentro de outro método, o método iria extrapolar a sua responsabilidade. Ou você quer simplesmente organizar melhor o código. Então, esse tipo de raciocínio que você deve fazer, né? Então, aqui em vendas ano, olha só o que aconteceu aqui. Temos o construtor, chamei aqui o meu array, ó. Então, lembrando aí da aula, eu estou dizendo aqui que o meu array vendas, ele é um array de 12 doubles, e eu estou chamando aqui a sintaxe de inicialização de membros, chamando aqui o construtor default do array para zerar todo mundo, tá certo? Como eu não tenho mais nada a fazer, abre e fecha os chaves. E aqui, pessoal, aqui a gente tem o método registrar venda, onde a gente passa o mês e o valor.
E eu já introduzo algo que é bem interessante aqui para vocês. Só peço perdão pela quando eu upei aqui para o online GDB, os caracteres ficaram meio esquisitões aqui, tá? E a ideia é a seguinte: em uma metodologia anterior nessa disciplina, eu tinha aulas muito pontuais. Então, por exemplo, o array eu deixava para falar lá no final, onde eu podia simplesmente apresentar para vocês já no início e aos poucos ir trabalhando com mais profundidade. Da mesma forma, o tratamento de exceções. Como vocês aqui no curso de Engenharia da Computação em Campina Grande costumam ver Python lá no início, a probabilidade de vocês terem lidado com o tratamento de exceções é muito grande. Então eu pensei, para que eu vou deixar para trabalhar isso só lá no final, se eu posso ir mostrando aos poucos aqui a eles como é que pelo menos o lançamento de exceções funciona, né? Então lá na frente vai ter exemplos também de tratamento. Então essa é a ideia aqui. Então a gente está numa situação, e aqui já me lembro de quando eu estava em estrutura de dados, né? Provavelmente todos vocês aqui foram meus alunos, já que estrutura de dados vem antes. O que acontece? Lá em C, quando a gente está numa situação que ficamos sem saída, ou seja, uma situação de exceção, de erro, de problema, a gente simplesmente dá um exit 1 para fechar o programa. E o tratamento de exceções vem justamente para que esse tipo de coisa não seja necessário. A ideia aqui é a gente pegar as exceções e conseguir dar um escape ali do problema, né? Por exemplo, digamos que aqui eu queira registrar uma venda no mês 13. Mas peraí, não existe mês 13. E agora, o que eu faço? Boto no mês 0? Não, você pode estar cobrindo um dado. E aí, o que eu digo? Eu printo para o usuário dentro da função que deve registrar aquele. Isso aí, você está colocando uma responsabilidade que não é dela. Então, você começa a criar um problema que você fica sem saída. E muitas vezes a saída é simplesmente fechar o programa. Então, o tratamento de exceções entra aí, né? Que é para a gente também separar o que é funcionalidade, o que é algoritmo, o que é a lógica da programação propriamente dita do tratamento das exceções. Então, a ideia aqui é muito simples. A gente, no método de registrar venda, ele é um método set disfarçado, né? Um pouco diferente do padrão, mas a função dele é registrar a venda. Então, a gente faz aqui uma validação. Ora, se o mês estiver dentro dos meses aceitáveis, né? Se for menor que 1 não voga, se for maior que 12 não voga. E se o valor também de venda, ninguém vende de forma negativa, né? Se o valor for menor que 0, a gente lança uma exceção. O que é lançar uma exceção? Uma exceção é uma situação de erro, mas esse erro que a gente lança, ele tem que ser um erro informativo, tá? Mas o que a gente lança? A gente lança um objeto. Você podia lançar um string, você podia lançar uma pessoa, você pode lançar uma pedra, você pode lançar o que você quiser. Mas a linguagem C++, ela nos dá aqui uma biblioteca, tanto exception como stdexcept, com um conjunto de exceções. E você pode visitar os sites que eu recomendo para conhecer um pouco essas funções, né? O objetivo aqui não é falar sobre elas, mas mostrar como você pode empregar. E aí, como se trata aqui de argumentos, existe uma exceção chamada invalid argument. Então a gente pode simplesmente lançar uma instância de um objeto que representa uma exceção do tipo argumento inválido. E aí a gente diz aqui, ó, mês e ou valor inválido. Pronto, se acontecer de não passar por essa validação, essa exceção é lançada. Quando uma exceção é lançada, o programa então ele é interrompido na sua lógica natural e vai em busca de uma região que capture. Aqui a gente não tem nenhuma região que capture e trata a exceção. Então o programa ele termina, mas de forma elegante, tá? Então, partindo do princípio que a coisa foi validada, a gente simplesmente atribui aqui, ó, mês menos 1, porque a gente está considerando aqui 1 a 12, mas o array de 0 a 11, né? E atribui o valor. Aí você diz, eita, professor, você já avançou. E aí, sobre as exceções? A gente vai vendo paulatinamente ao longo da disciplina. Hoje, aqui, eu mostro simplesmente como você pode lançar uma exceção para impedir que o programa saia com aquele exit 1 sem ver porquê nem para quê, né? Aqui é uma forma mais elegante, inclusive posteriormente é uma forma que a gente pode capturar. Tá certo? Tá aqui, ó, print soma total de vendas anos. Qual é o objetivo dessa função, desse método? É printar
Só que na hora de printar, eu chamo uma função auxiliar que faça o cálculo total aqui, tá certo? E aí, pessoal, tem várias formas de fazer isso. Você sabe que pode somar varrendo o array, você sabe que pode somar criando seu próprio algoritmo, usando for each, usando for, tem várias formas aqui que inclusive já deixei comentado, mas assim, para já despertar a curiosidade de vocês, já estimulá-los a buscar o poder, né, usar o poder do C++, da linguagem C++, eu trouxe aqui essa função accumulate, está presente aqui, ó, na biblioteca numeric. Tá? Isso a gente não vai trabalhar especificamente na disciplina, por isso que eu dou essas instigadas aqui. Olha como fica lindo a implementação de uma somatória. Então eu chamei aqui uma função accumulate, vocês podem ver nos manuais online que eu apresento para vocês. E o interessante é que ela vai funcionar para o que quer que seja, o que quer que tenha início e fim e possa ser navegável, vai funcionar. Aqui a gente dá o valor inicial. Então o acumulador começa com 0. Eu vou do início das vendas até o fim das vendas. Então aqui é um array, mas poderia ser um vector, poderia ser uma list, poderia ser qualquer outro container que seja navegável, o tipo de dado seja navegável, poderia ser uma string, o que quer que seja. Tá certo? Ah, professor, eu não sou muito de usar esses poderes, eu gosto de entender, prefiro uma forma manual. Tem aqui abaixo um exemplo de como você pode fazer isso, tá? Então visite os manuais online, vejam essas bibliotecas do que já existe pronto, tá? Tudo bem que aqui há um pouco essa esquisitice do ponto begin, do ponto end que vocês não conhecem, mas basicamente os containers eles também podem ser navegados por meio de iteradores. Iteradores são imitadores de ponteiros. Então o begin ele retorna como se fosse o ponteiro de início, que é o iterador de início. E vendas ele retorna um ponteiro, como se fosse um ponteiro, mas é um iterador que equivale ao término, né? Ou seja, atingiu ali, não é o último elemento, é após o último elemento. E é algo bem interessante. Não é difícil, né? Depois que você começa a compreender algumas coisas, você vê que isso diminui até a possibilidade de erros, ok? Então, mostrado aqui para vocês o que é métodos de acesso, métodos utilitários, né? Então, acesso são os métodos public, tá? São os serviços que a classe oferece por meio de suas instâncias. E os utilitários são métodos privates, é um serviço que a classe oferece a si mesma. É essa a ideia. Tá? Então tá faltando aqui destrutores. Eita, ainda faltam umas coisinhas, né? Mas vamos seguir aqui. Então o que é destrutores, pessoal? Destrutor é o inverso de construtor, tá? Enquanto o construtor tem a função de preparar o objeto para ser usado, o destrutor tem a função de limpar a sujeira do objeto quando ele está na iminência de ser destruído. Também é uma função membro especial. Ele leva o nome da classe precedida por um til. Professor, nunca implementei um destrutor. Não tem importância. O compilador tem feito isso para você, certo? E de toda forma, o destrutor é chamado automaticamente. Morreu, acabou o escopo da variável, era uma variável local, acabou o escopo, o destrutor é chamado. Tá certo? Não retorna valor, não recebe parâmetros. E a sua grande utilidade é o quê? É fazer a limpeza, fechar arquivo que estava aberto, alocou memória no construtor, o destrutor vai desalocar, ele controla uma música que está tocando, então só pode morrer se fizer a música parar, senão quem controla a música que morrer, a música vai ficar tocando, então tem a função de realizar um trabalho de limpeza, certo? Então fiz aqui uma brincadeira para ilustrar para vocês o Voldemort. Nascimento, ascensão e destruição, né? Criei aqui mais uma classe didática, né? Voldemort, já criei tudo aqui na main e apenas fiz aqui uma classe Voldemort, criei aqui o construtor e o destrutor. O construtor ele recebe um name aqui para a gente identificar e um print aqui apenas para fins pedagógicos, né? E um destrutor, ó. Preste atenção aqui o til, só para dizer quem está sendo destruído. Claro que a gente está guardando quem eu sou, né? Onde eu estou, na verdade. E aí aqui, ó, eu faço várias implementações.
instanciações, na verdade. Estou instanciando aqui um Voldemort global. Dentro da main, instancio um Voldemort 1, chamo uma função, instancio o Voldemort 2, chama a mesma função. Essa função, ela tem aqui um Voldemort func e um Voldemort estático, tá? Então, assim, é um exemplo bem completo sobre os construtores e destrutores. Toda vez que um programa inicia, quem nasce primeiro são suas variáveis globais, né? Também são quem morre por último. Mas um ponto que é importante dizer é que em via de regra, o primeiro construtor a ser chamado, né? O objeto que primeiro chama seu construtor é o último a chamar o seu destrutor, certo? Que isso tem relação com os scopes. Então, quem primeiro vai nascer é esse cara. Depois entra na função main, nasce esse cara. Vamos para a função func. Nasce esse cara aqui. Só que aqui a estética vai permanecer vivo. Quando a função retornar, isso aqui é apenas local, morre, não é isso? Volta para cá, nasce Voldemort 2. Chama func 1, nasce esse Voldemort aqui. Esse segundo não nasce porque ele já está vivo. E aí retorna para cá. Quando tudo acaba, vai morrer na direção oposta, né? Então vai morrendo vai morrer o 2, o 1, o estético e o global. Acredito que seja assim. A gente tira a prova aqui. Exatamente. Só para vocês entenderem a ordem que as coisas acontecem. Então, primeiro nasceu o global, foi o último a ser destruído, né? Local 1, local func, aqui nasceu o static, só que ele permanece vivo. Então, depois o local de novo, nasce o Voldemort 2, entra na função de novo, né? Aí assim que sai da função, ele é destruído. Depois vai destruindo de dentro da função que encerrou o escopo, né? Do 2 e do 1. Depois o da static, que é quase uma global, só que não é inicializada no tempo da global. E por último, a Voldemort global. Então, só para mostrar para vocês aqui o tempo de vida dos objetos. E esse tempo de vida ele é influenciado também pelo local, pelo escopo em que ele é instanciado. Tá? E mostrar para vocês qual é a função do destrutor. A função do destrutor é uma função membro especial que é chamada ali, ó, o objeto está na iminência de sua morte. Mas espera aí, tem mais alguma coisa para fazer? Se tiver, ele faz, como eu já disse. Parar uma música, encerrar uma conexão TCP, limpar a memória, etc e tal. Como aqui o fim é didático, pelo menos nesse momento, a gente vai mostrar aplicações úteis posteriormente, eu quis apenas apresentar para vocês aqui a verdade da invocação dos destrutores, tá certo? Então, podemos seguir, isso aqui a gente vai trabalhar bastante depois. Aqui é mais um alerta, tá certo? Uma armadilha. Cuidado, pessoal, para não retornar uma referência para um membro privado, certo? Até porque você retornar isso fere o princípio do encapsulamento. Então é só um alerta aqui de uma possibilidade, né? Então o que seria isso? Quando a gente retorna um dado, por exemplo, get hour, sem o e-commercial int, a gente retorna uma cópia daquele dado. Existem situações que a gente quer dar um get e vem um objeto, get time, get bruxo, né? Você tem um trem, que é um objeto, esse trem tem milhares de bruxos, você quer dar um get bruxo, então vem lá o objeto bruxo. Aí você diz, eita, mas eu já sei que uma cópia é custosa, vou retornar uma referência para otimizar, porque eu aprendi isso em sala. Aí o cara vem e faz isso. Qual o detalhe de fazer isso? Que quando você retorna hour, passa por esse filtro aqui, você está dizendo que você vai retornar uma referência a um atributo, né? E se você fizer isso, a sua função, o seu método, ele vira o alias, não é? Não é isso que a gente aprendeu? Uma referência é um alias. E se você tem uma função que retorna uma referência, essa função é um alias para o objeto que está sendo retornado. Aí é onde vem o problema, né? Porque você aparentemente programa tudo igual aqui, ó, certo e tal. E se você fizer isso aqui, ó, ele não retorna uma referência, tGetHour não retorna uma referência, então eu posso pegar essa referência e atribuir a outra aqui, inicializar uma referência com uma referência, não tem problema nenhum. Então hour aqui fora é uma referência ao hour lá de dentro de T. Aí qual é o problema?
eu pego o hour e boto 30. Pronto. Se a gente printar aqui, eu vejo que eu quebrei o princípio do encapsulamento. E ainda é pior, eu não preciso nem fazer esse arrudeio todo. Uma vez que ele retorna uma referência, t.getMinute é um alias propriamente dito a variável que ele retornou. Então eu já posso fazer aqui direto. Quebrei o encapsulamento, quebrei validação, esculhambei o código todinho com uma armadilha sutil, né? Ó. Aqui a gente botou hora 30, 30 e minuto 100. Só para ilustrar aqui para você, tá certo? Então muito cuidado. Você não deve fazer isso, a não ser que você empregue aqui o const. E ainda assim, né? E ainda assim. Quando eu digo const aqui atrás. Ainda assim, porque existe o constcast que permite a gente tirar esse const e a armadilha ainda vai estar presente, tá? Então, retornem a cópia, é melhor. Antes de dar o level up, liberar vocês, tá? É importante a gente falar sobre o relacionamento entre objetos de mesma classe. E aí, pessoal, eu criei aqui aquelas minhas ideias. Criei uma classe que não é nada muito complexa, mas é uma classe para representar os números complexos, tá? E aí ela permite aqui a soma, subtração e exibição, tá? Qual é a ideia aqui do que eu quero mostrar para vocês? É que objetos de uma mesma classe, eles podem acessar os atributos privados uns dos outros. Oxe, não é uma quebra de encapsulamento? Não, porque quem implementa a classe sabe o que pode e o que não pode ser feito pelos objetos, tá entendendo? Então, se fosse um objeto diferente, aí não podia não, mas como se trata de um objeto da mesma classe, então eles podem acessar os atributos uns dos outros. Acho que bugou um pouco aí sua cabeça, mas o exemplo aqui vai nos ajudar. Então, classe complex, atributo real e imaginária, temos o construtor, o método soma, sub, toString, print. Veja que um método soma ele recebe um complex, é uma outra instância. E o sub também recebe uma outra instância que vai se somar, subtrair respectivamente a esse cara. Tá certo? Então a gente tem aqui, ó, complex. Veja que legal, ó. Peguei aqui a classe complex e usei argumentos default, usei sintaxe de inicialização de membro, coisa linda, ó. Usei as chaves aqui. Então estou passando o real para real, imaginária com imaginária, abre e fecha chaves. Então está inline, argumentos default, sintaxe de inicialização de membro. Como eu estou implementando, tenho que abrir e fechar as chaves. Aqui, ó, a soma, para que eu some um objeto complexo, o eu com o outro, eu tenho que receber aqui como argumento, tá? Não tem problema nenhum de eu receber outro objeto do mesmo tipo da classe que eu estou implementando. Naturalmente, é possível fora aqui, né? O toString que é const e o print que é const também. Então, double real imaginária. Temos aqui a implementação do complex. E onde é que a gente vê a mágica acontecendo? Estou implementando soma do escopo de complex. E recebo aqui um C, que é uma referência a um complex. Até aqui tudo bem, já vimos isso tranquilamente. Mas na hora de pegar a parte real deste objeto, a gente faz assim, não é assim? Só que eu estou somando com quem? Com a parte, estou somando, né, e atribuindo com a parte real do objeto C. Aí a gente vê aqui C.real. Opa, peraí, não pode. Porque a parte real é um atributo e o atributo ele é privado ao objeto. Exatamente, ele é privado ao objeto. Mas só vale se forem de objetos diferentes. Porque o objeto do mesmo tipo não faz sentido dizer que ele quebra o encapsulamento, porque quem está implementando a classe complex sou eu. Então eu sou o programador mais adequado para dizer como um complex se relaciona com outro, tá? Então nesse sentido a gente pode fazer esse acesso aqui. Veja que quando eu chamo soma, eu estou modificando o próprio objeto que invocou aqui o método. Então soma a parte real, a parte imaginária, na subtração mesma ideia, subtrair a parte real a parte imaginária. Na conversão aqui para string, que é const, eu represento dessa forma aqui, passando a parte real e a imaginária, né? Temos aqui de sinal, imaginária, só uma forma aqui de fazer uma boa apresentação.
E o print simplesmente chamo o toString, né? Eu chamo o método aqui, que ele é um método público. Eu posso publicamente chamar o toString e também posso mandar printar aqui. E lá na main, ó, criei no 1, no 2. Olha que legal. Aí eu mando printar cada um. E aqui eu chamo no 1 para somar com no 2, que é a mesma coisa, é equivalente da forma como eu implementei, fazer C1 recebe C1 mais C2. Ou seja, C1 se soma com C2 e é atribuído ao próprio C1, tá? Então, faço aqui alguns exemplos, só para ilustrar para vocês, e vamos ver aqui a saída, né? Ó. Crio aqui C1, ó, 10 menos 1, 5 mais 3. Quando soma, aí 15 mais 2, né? E C2 permanece o mesmo, né? Porque C2 foi usado na operação, e C1 foi o alvo da operação. Depois eu faço a conta aqui para colocá-los no estado inicial. Legal, né? Então, o que aprendemos neste ponto aqui em particular? Que objetos de uma mesma classe, naturalmente eles podem acessar os membros privados uns dos outros. Belezinha? Então ficamos por aqui, pessoal.